galera, vou apresentar para vocês uma excelente entrevista que fizemos com a Sirlene Guimarães Ribeiro, segundo lugar da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e também aprovado na Prefeitura de Cuiabá, tudo agora em 2014. O resultado saiu recente, agora início de 2015. A banca foi a FGV, não é uma banca fácil, como todo mundo sabe, e eu convido você a assistir esse depoimento que ela deu, falando da sua própria trajetória, recomendações de livros, indicações. Oi, Alisson. Oi, galera do Psicologia Nova, pessoal do grupo, do Google, pessoal do WhatsApp, todo mundo que tá aí nessa batalha de uma vaga em concurso. Eu vim aqui para falar um pouco da minha trajetória e de como foi essa aprovação no concurso da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, que saiu o resultado agora essa semana e eu fiquei em segundo lugar. Sirlene, como foi para você quando você ficou sabendo da sua aprovação? Qual foi a sua reação? O que você sentiu? O que você pensou? Me fala um pouco desse momento. Bom, a primeira pergunta, né, como que foi quando eu fiquei sabendo? Foi uma mistura de emoções. Assim, é indescritível. Só conhecendo um pouco mesmo da trajetória, para se ter uma noção do que foi realmente quando você vê seu nome ali na lista de aprovados. Era dia da mentira, foi um fato engraçado, e eu estava sozinha em casa. Então eu fiz o que eu faço todos os dias, eu acordo e já ligo o notebook. E aí quando eu voltei escovando os dentes, porque eu escovo os dentes caminhando pela casa, eu voltei lá, já tinha saído o resultado, então deu aquele choque assim, e aí eu fui correndo, deixei a escova meio sem saber o que eu fazia, deu um medo assim, será que eu abro, será que não abro? Porque eu acho que toda vez mesmo, todo resultado dá esse medo assim, de vai que vem uma outra reprovação novamente. E aí eu lembro de antes de ter visto, de dado o Ctrl F lá para localizar meu nome, eu fiz um trabalho mental, pensei comigo, não, segundo lugar, primeiro lugar, qual que for, já passar é importante, não interessa a colocação. Eu queria muito passar nesse concurso e aí eu estava preparada para qualquer coisa, para qualquer lugar, e queria somente passar. E aí quando eu dei o Ctrl F, meu nome estava lá no segundo lugar, e aí a única coisa que aconteceu na hora foi assim, eu comecei a chorar, estava sozinha, meio sem saber se estava sonhando, se estava acordada, mas foi vindo assim, aos poucos você vai tendo a certeza que é verdade, vai vindo também aquela sensação de alívio, de ufa, nossa, consegui. E aí eu fui falando com o pessoal que eu sabia que tinha feito a prova para entrarem, para verem, para ter certeza se realmente não era uma brincadeira, né? Era dia da mentira. E não era, não, eu tinha passado, tinha conseguido. Eu acho que até agora, assim, ainda não caiu a ficha total. Eu acho que só vai cair mesmo a ficha quando a gente toma posse. Mas o alívio, ele já veio, assim, já tomou conta, agora já faz um mês e eu já me sinto bem mais leve. É uma sensação, assim, eu gosto de comparar essa trajetória de concurso como maratona. Eu já vi muita gente também comparando. É como se eu tivesse essa maratona e agora eu tivesse conseguido fazer um grande trajeto e agora eu pudesse descansar, sabe? Pudesse beber água, pudesse me alongar, pudesse respirar, pudesse rever o percurso, ver se eu ia querer continuar ou não. Então é isso que eu tô sentindo agora, sabe? Um momento para poder repensar, ver tudo que eu caminhei, ver se eu vou continuar ou não. E eu quero continuar, claro. E poder refazer e poder ganhar forças para ir até o final da prova, né? Nos fale um pouco da sua trajetória de concurseira. A minha história nos concursos, bom, assim, concurso começou a ser uma opção na minha vida, mais ou menos, assim, comecei a pensar nisso, ver que tinha algo, mais ou menos, ter noção, assim, depois do sexto semestre na faculdade, depois do meio da faculdade, assim, e aí era só uma questão, assim, de opção, que eu sabia que tinha mais, tal, não era ainda um desejo, eu lembro que na época ainda era o meu forte desejo, eu sempre tive essa vontade de fazer mestrado depois da faculdade, de emendar um mestrado, esse era o meu desejo desde o início, então o concurso surgiu nessa época como uma opção, mas não era assim, só uma coisa que eu descobri que existia, sabe? E aí eu lembro que no meu último, muita coisa mudou no meu último semestre que eu fiz pro último semestre, né? Eu tava entrando por último, na verdade, que eu fiz intercâmbio e aí quando eu voltei eu já não tinha mais certeza que eu queria mestrado, assim, emendar um mestrado, eu já tava pensando em outras opções e aí que o concurso começou a falar mais forte.
E aí meu primeiro concurso foi com a FGV e foi engraçado, assim, uma comédia, assim, dá até vergonha de contar. Eu nem tinha lido o edital, não fazia ideia, nada, assim. Só sabia onde era a prova e achava que já sabia muito, sabe? Porque eu sabia o local da prova. E aí eu cheguei lá toda, né, feliz, achando que, né, que concurso era um teste, que eu ia me testar e ia ver como eu estava. Que era assim, né? E era uma vaga só, olha só, e eu tava, né, achando que era isso. E aí eu lembro muito bem que nesse dia eu encontrei uma colega no final da prova, na saída, assim, e ela me perguntou: e aí, né, o que você achou da prova, tal? E eu falei: nossa, achei super fácil, de boa, tranquilo, né? Tipo, tava esperando, sei lá o que eu imaginava que era concurso e achando que a prova tinha sido tranquilaça e tal, de boa, achando que eu tinha arrasado no concurso. E sendo que tinha caído legislação, que eu nunca nem fazia ideia, tinha caído várias outras coisas assim que eu nem sonhava. E resultado, eu não passei, óbvio, né? Não só não passei, como eu não consegui os 50% da necessário da prova para poder ir para a segunda fase de títulos. Não bastando isso, eu lembro ainda depois, nem um mês depois, teve outra prova também, que eu também já tinha feito inscrição para psicólogo também, e foi a banca da universidade que eu estudava, a FMT, e aí também nem peguei no edital, não fazia ideia de nada. Fui lá toda alegre também fazer a prova, não bastando o primeiro tomo, fui de novo fazer sem ter estudado e sem saber o que estava pedindo. E resultado também não passei. E aí até que, isso tudo final de 2013, até que dezembro eu decidi que eu ia fazer residência, que era uma possibilidade também que eu pensava, e aí eu queria fazer essa residência, que era da própria universidade também, que era a mesma banca anterior da prova, que ia ser, né, a UFMT, e aí eu resolvi estudar. Só que naquela época, para mim, estudar era somente sentar a bunda e estudar. Se eu tava lendo aquilo, pronto, estudar. Então, a única estratégia que eu acho que ainda é válida era a estratégia de começar estudando aquilo que eu não sabia. Isso eu acho que ainda hoje é muito válido. Vocês comecem por onde você não sabe. Só que eu só estudava aquilo. Por exemplo, eu comecei estudando a legislação do SUS, e aí começava a Lei 8.080 hoje e amanhã a Lei 8.080, o dia inteiro a Lei 8.080 e até acabar achando que eu sabia, até quando eu achava que estava sabendo tudo. E todos os dias, o dia inteiro, nas minhas férias, né, daquele ano, eu fui estudando assim. E aí eu fui estudando cada matéria pedida, pelo menos dessa vez eu sabia que estava pedindo no edital, né? Dessa forma, tudo de uma vez só, o dia inteiro só aquilo, uma forma que eu acho hoje totalmente errada. E aí aconteceu uma coisa que também eu acho que atrapalhou um pouco esse concurso, que foi que bem nas últimas semanas surgiu a oportunidade de um trainee que eu tinha passado para a segunda fase, que era uma entrevista dinâmica, tinha que ir para o Rio de Janeiro e tal, assim, uma coisa nada a ver com a outra, né, duas coisas opostas quase, né. E aí eu acabei abandonando, deixando de estudar para ir atrás dessa outra vontade que eu tinha, que era essa área de trainee, trabalhar multinacional. E no final das contas não passei nem na seleção de trainee e nem passei na prova da residência. Porque essas últimas semanas eram as semanas essenciais para mim estudar psicologia, então tinha a parte de psicopatologia que eu não tinha nem visto nada. E caiu até DSM-5, uma pergunta ou outra. Então coisas que eu não estudei, caiu realmente e fez toda a diferença, assim. Eu tava, né, fui focar em mais de uma coisa, acabei me perdendo aí. E aí eu comecei então em 2014 com essas duas reprovações, né, duas possibilidades não descartadas, mas que não deu certo. E aí acabou tendo ainda em 2014, eu estava no meu último semestre da faculdade, eu ainda fiz o concurso da IBSERB, pro hospital também de lá, de Cuiabá, do Júlio Miller. E também fiz um concurso para uma empresa, também em Paer, que era para psicólogo também. E também fiz para a Prefeitura de São Paulo. Os dois primeiros eu nem estudei também, nem fazia ideia de edital, continuei no mesmo erro. Porque eu estava muito tumultuada com o último semestre de faculdade, com todas aquelas coisas. E só o da Prefeitura que eu cheguei a comprar um curso específico, que na época eu achei muito bom, assim, que eu nunca tinha estudado por um curso, e aí foi o meu primeiro investimento, assim, comprar um curso, e me ajudou de certa forma, mas eu continuei estudando daquele jeito que eu acho hoje errado, que é estudar uma matéria só por dia, o dia inteiro. Então o tempo que eu tinha, eu estudava só aquela matéria.
E aí, assim, pelo menos eu fiquei classificada nesses 3 últimos, mas assim, muito longe do que é desejado, do que é esperado. Até que em abril, dia 1º de abril também, eu colei grau. E aí nessa semana, mais ou menos, foi onde eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida, né? Foi aí que eu decidi que eu tava, né, a gente tava no mês 4, que até dezembro tinha mais ou menos uns 8 meses que eu queria tirar esse tempo para mim estudar realmente de verdade, estudar da forma que eu achava que deveria ser, estudar e ter pelo menos a chance de falar assim, olha, eu tentei algo. E aí eu tinha estabelecido como meta mínima, pelo menos passar na residência, que era a residência que eu não tinha conseguido. E aí eu conversei com meus pais e aí decidi então, eu morava em Cuiabá, que foi onde eu fiz a faculdade, eu decidi voltar para trás, voltar a morar com eles, e aí meus pais estavam morando aqui na fazenda, eu tô aqui numa fazenda, e aí eu resolvi voltar pra cá e eu decidi que aqui também era o melhor lugar para mim estudar, porque aí eu não ia ter influências de balada, amigos, outras coisas para distrair. E aqui eu poderia também contar com o apoio financeiro deles, assim, tipo, assim, não ia ter gastos de aluguel, coisas lá, então ia reduzir esses gastos que eu podia gastar, né, indo para viagens, para pagar cursos e tudo para o concurso. Então foi uma decisão muito difícil, porque eu tive que abrir mão de muita coisa, assim, da minha casa, de estar com meus amigos, do namorado, na época eu namorava, e voltar para trás, digamos assim, como fosse voltar para trás para poder estudar. E aí, abril foi mais ou menos esse mês de reorganizar a minha vida, de pensar. Não tinha nenhum concurso assim em mente, era só mesmo, estava aguardando. Na época não tinha nem saído o resultado da Prefeitura de São Paulo, eu tinha esperança, estava aguardando também o resultado. E também outros resultados, eu lembro que tinha outra coisa que eu não lembro agora, mas assim, outros resultados que também não deram certo. E aí, abril foi mais ou menos a época de reajustar. E aí surgiu também a oportunidade de fazer um processo seletivo, não era concurso, era processo seletivo, para uma prefeitura daqui do lado. E eu fiz. E aí eu resolvi estudar, assim, menos de um mês, não chegou a dar um mês, para esse, então, processo seletivo. Só que quando eu comecei a estudar para esse processo seletivo, junto veio também muitas outras oportunidades. Era uma época, assim, que eu acho que o começo foi o mais difícil, porque é quando você tem que abrir mão das coisas e outras coisas vai surgindo e você ainda não está totalmente focada, não consegue frutar realmente o que você quer. E aí surgiu a oportunidade para trabalhar na Copa, oportunidade para dar aula numa universidade particular, e foi surgindo a oportunidade de várias coisas que eu queria também, sabe, assim, mas eu precisava abrir mão. Se eu queria concurso, se eu tinha deixado tudo para trás, vindo para cá, eu tinha que abrir mão dessas outras coisas que estavam me chamando de volta para Cuiabá e tal. E era muito difícil, porque cada proposta que vinha demorava uns 2, 3 dias para pensar, e aí isso atrapalhava estudar, então eu acho que assim, não estudei de forma certa e tal. Mesmo assim, eu recusei as propostas e mesmo assim eu consegui passar nesse processo seletivo, que era para trabalhar nessa prefeitura como psicólogo, só que na área de assistência, e passei em primeiro lugar. Só que eu acabei não assumindo, assim, por N motivos. Resolvi que, na verdade, eu devia estudar para concursos grandes, era concursos que realmente, assim, fosse carreira de estatuária, no mínimo, né? E aí foi mais ou menos nessa época eu já tinha visto o depoimento da Fran. A Fran foi a primeira pessoa que me fez olhar para você, para seus materiais. E aí ela tinha passado no TRT Campinas, aí eu tinha visto que ela tinha estudado com você e tal, ela falando super bem dos seus materiais. Eu já tinha visto uns vídeos seus no YouTube, mas só com o depoimento dela eu fiquei convencida. E aí o edital do TRT de Pernambuco já tinha sido publicado, TRT 13, em maio, quando eu estava estudando para esse outro processo seletivo. E aí eu comecei em junho, que eu comecei realmente a estudar para concurso assim, e comprei esse material mais ou menos no 15 de junho, mais ou menos metade do mês, e realmente assim mudou, assim, foi outra forma de estudar para concurso quando eu comecei pelo seu material. E aí aquele foi o primeiro concurso grande que eu fiz, que foi o TRT 13. E aí eu estudei junho, julho, a prova foi em agosto. E eu lembro de muitas coisas que aconteceram lá, que me ajudaram. Eu lembro que o grupo do pessoal do WhatsApp, assim, que eu tô agora, da gente do concurso PC, as meninas que eu conheci lá em João Pessoa, foi muito legal, foi muito motivador, foi o que deu, assim, uma mais vontade ainda de continuar estudando para concurso, de estar no caminho certo. E eu não consegui ir para a segunda fase naquele concurso. Eu lembro que foi
pouca coisa, mas eu lembro que foi o primeiro concurso assim que eu saí da prova e me falaram: o que você achou da prova? Eu falei: nossa, achei difícil. Porque eu tinha estudado pro concurso, então eu tinha achado difícil porque eu sabia aquelas que realmente eu devia ter estudado mais. Eu lembro de algumas perguntas que eu cheguei a identificar mais ou menos onde estava no seu material e eu fiquei em dúvida na hora de responder na prova, mas eu sabia que estava no material, eu sabia que devia ter dado mais atenção para aquelas perguntas. Então, assim, foi o primeiro que eu tive realmente uma sensação verdadeira da prova. Eu falei: nossa, eu achei difícil. E aí aquela prova só chamaram 33 para a segunda fase, só corrigiram 33 redações e eu fiquei em 37. Só que depois teve o CSDF, e aí o CSDF eu já estava no ritmo bom, eu já estava começando a estudar o edital inteiro, porque em maio foi o processo seletivo, eu já tinha aprendido a estudar o edital inteiro. Eu não só estudei 2 matérias, assim, eu estudei tudo que tinha caído até a legislação. Então, quando eu estudei para o TRT da Paraíba, eu estudei o edital inteiro, ainda não de forma tão correta, porque naquela época eu estudava, tipo assim, de manhã psicologia, à tarde direito administrativo, à noite português, sei lá o que, ia quebrando as matérias dessa forma por períodos para estudar. E aí, quando eu já cheguei para estudar o CSDF, eu já estava nesse ritmo já trabalhando com planilhas, já tendo meus horários tudo cronometrado, já estava no ritmo bom. E aí foi um concurso que eu consegui ficar classificado, fiz 82% da prova. E eu fiquei um pouco satisfeita, assim, porque eu lembro que a concorrência era muito grande. E aí depois do CSDF que veio o momento do FGV, assim, parece que a FGV tava pegando todos os concursos, aí começou a ter TJ Goiás, TJ Rio, aí pra mim depois veio a Prefeitura de Cuiabá, que eu passei agora, e a Defensoria Pública, que eu também passei, e aí eu lembro que no meio desses dois teve TJ Bahia e TJ Santa Catarina, então tipo assim, a FGV pegando todos os concursos, e eu lembro que no começo eu falei: nossa, né? Agora é a hora de pegar uma banca que eu vou conseguir focar nessa banca e ir fazendo todos os concursos dela. Silene, fala um pouco da sua banca, Fundação Getúlio Vargas. Bom, a FGV. Nossa, quando começou a temporada FGV, eu fiquei assim, um pouco desesperada até. Porque eu tinha feito TRT, que foi a FCC, e eu esperava que tivesse mais coisas da FCC, porque eu até gostei de estudar a FCC, eu senti um pouco de previsibilidade nela. E a FGV, até então, pelo que eu já tinha ouvido falar, era meio maluca, não era possível, não tinha como você ter uma previsão do que cairia na prova, então isso me assustava. Só que eu tive uma surpresa, né? Eu acho que foi para todo mundo uma surpresa, que a FGV começou a seguir uma linha, principalmente nessa área de tribunais e defensoria. Então, quem resolvia suas provas conseguia fazer muito bem as outras provas dela. E eu só sofri muito com português, não foi por falta de fazer provas da FGV, nem por falta de fazer cursos. Eu até comprei muitos cursos específicos para FGV de português. Mas é porque eu ainda não consegui até hoje, né, de achar essa linha de raciocínio do português deles. Eu acho muito subjetivo, não sou só eu que falo, já vi muitas outras pessoas falando que acham muito subjetiva a prova de português, mas também tinha a ver com uma própria escolha minha, de uma estratégia minha de resolução de prova. Porque até então eu acho que eu pretendo mudar um pouco agora essa estratégia, eu vou ver como vai ser para as próximas bancas, mas a minha estratégia era fazer primeiro prova de psicologia, e depois fazia a prova de português, e depois fazia legislação ou discursiva, ou os que tivesse. Então o português sempre era a segunda. Eu me sentia mais confortável em fazer psicologia primeiro, porque eu estava com a cabeça mais fresca, porque eu estava confortável também com as disciplinas de psicologia, claro, estudando pelo material do Alisson, mas sempre que eu chegava em português, era sempre aquele meio termo, assim, de saber que eu não poderia demorar muito, e também não precisava ser tão corrido, mas assim, eu acabava sendo corrido, eu tava num ritmo que eu resolvia muito corrido a parte de português, e eu tinha noção disso. Até nas 2 últimas provas eu cheguei a pensar isso, eu ainda pensei na prova da defensoria, vai ser a última vez que eu faço português segunda vez. Se eu tiver que fazer outra prova da FGV, eu vou fazer português primeiro e vou demorar mais em português, porque eu passava muito rápido pro português e isso me prejudicava, porque às vezes eu li o texto uma só vez e fazia a interpretação em cima só daquilo, e claro, eu errava, então eu estava insistindo no erro, aí isso foi um erro que hoje eu reconheço. Na época eu já reconhecia também, mas estava com um pouco de resistência para melhorar. Mas a parte de psicologia, assim,
quem fazia as provas, você ia pegando que a linha da FGV, por exemplo, para legislação como ECA, Estatuto do Idoso, ela cobrava literalidade, era coisas literais mesmo, e se você tinha que pegar mesmo, ler, decorar os artigos, e eu fiz isso. A parte de psicologia jurídica, eu acabei achando uma grande referência que era para a FGV, que era o livro de Brandão e da Hebe Signori, aquele livro de Psicologia Jurídica no Brasil, quase tudo, assim, essa prova mesmo, a Defensoria tinha umas 4, 5 questões que foram retiradas desse livro, então eu tava já tava pegando as manhas da FGV, já tinha pegado, já sabia onde que ela tava buscando as coisas, então eu já tinha noção, assim, do que vinha nas provas, então já não era uma surpresa fazer as provas da FGV. Então isso ela já tinha derrubado um pouco ela, assim, já estava meio cansada de resolver tantas questões dela. A gente sabe que não teve questão discursiva na prova que você passou, mas geralmente como é que você se prepara para provas discursivas? Bom, a discursiva, nesses 2 últimos concursos, nem da prefeitura, nem da defensoria, teve discursiva. Mas os últimos concursos que eu vinha fazendo, tinha discursivo, TJ Goiás, TRT teve, TJ Goiás teve, TJ Rio teve. E a mudança, assim, o divisor de águas mesmo na minha vida de discursivas, que eu lembro, a primeira discursiva que eu fiz do TRT, que foi pela FCC, foi um desastre mesmo. Foi assim... eu fiz a discursiva primeiro, gastei mais da metade da prova, não consegui terminar a discursiva, fiquei apavorada, fui fazer a prova apavorada, sabendo que eu tinha que voltar. Foi um desastre meu planejamento para aquela prova, por causa que eu estava com muito medo da discursiva. E o TJ Goiás também eu não passei para a segunda fase, então eu não tinha noção como que estava a minha discursiva. Mas para o TJ Rio, que foi o divisor de águas, foi porque eu comprei aquele curso seu de discursiva que foi ótimo, eu recomendo para todo mundo. Inclusive eu não consegui fazer as 2 últimas redações que você tinha pedido, porque era muita coisa, você deu um material muito rico, assim. Acho que quem faz aquele concurso sai muito preparado e com certeza vou utilizar ele muitas vezes. E naquela época do TJ Rio, eu também estava pagando um site, que é aqueles sites que você paga só para corrigir suas redações, para corrigir também minhas redações à parte. Então eu estava fazendo umas 3 redações por semana. O meu sonho, claro, era uma redação por dia, mas 3 redações por semana já foi muito bom, assim, porque no começo, eu lembro a minha primeira vez que eu fiz redação, treinando em casa, eu demorei um dia inteiro quase para fazer, para pensar, fiquei pensando tudo errado, né? Fazendo tudo errado. E depois, com a prática de estar fazendo já a redação diariamente, porque eu acho que tudo é isso, prática, eu já estava conseguindo pensar o tema, por mais difícil que seja, conseguir escrever no papel, estudar para temas futuros, ver uma coisa e falar, nossa, isso pode ser tema de redação. Então aquele curso ajudou muito, muito. Não, tenho certeza que não é só eu que acho isso, todo mundo que participou do curso, acho que deve ter saído com essa mesma sensação, essa mesma noção de planejamento, de tempo, de organizar a questão. E quando você consegue escrever bem aquele tema, quando cai aquele tema até na prova objetiva, é muito mais fácil para você, porque ele está muito bem organizado aqui dentro. Então foi muito bacana aquele curso mesmo, eu recomendo para todo mundo, espero que você faça muitos cursos daquele, Alisson. E teve um detalhe, porque assim, eu estava tão acostumada com discursiva, e né, que ter planejado tempo para discursiva, que nessa prova da prefeitura, a prefeitura primeiro, eu vi que eu fiz a prova naquele ritmo de quem tem que deixar tempo para fazer a redação, tão rápido que quando eu terminei a prova faltava 2 horas, que é justamente o tempo que eu gostava de deixar para fazer a redação. E aí eu comecei a treinar para desacelerar e responder as questões em menos tempo. Eu estava respondendo as questões em menos de 1 minuto. Então eu comecei a treinar para responder as questões, demorar para responder as questões. Então foi um processo aí que eu peguei para estudar na defensoria, que foram 1 mês, né, de desacelerar, de resolver prova de forma mais lenta, de ler 2 vezes. E aí eu tive que aprender a desacelerar também, porque não tinha mais redação na prova. Que livro que você indica para concursos? Livro, eu não posso dizer que eu não cheguei a ler nenhum livro, assim, não peguei nada de livro, estudei totalmente pelos seus materiais, a parte de psicologia, e por materiais em PDFs, materiais online, vídeo,
tudo mais. Pra falar que eu não peguei em livro, eu peguei um livro do Foucault, um livro que chama Conceitos Essenciais, da Judith Hevel, coisa assim. Eu li fragmentos, eu li muitos fragmentos de livro, assim, pedaços de A Verdade e as Formas Jurídicas, do Foucault. Esse livro eu tinha só em PDF. Vigiar e Punir, esse eu tenho ele mesmo, um livro. Microfísica do Poder, eu também tenho um livro. E li as resenhas, assim, procurei resenhas na internet, procurei ler as resenhas, só que as resenhas, assim, de certa forma, não ajudou muito. O que ajudava foi ter descoberto, mais ou menos, quais eram os capítulos, a parte que localizava as questões que a FGV cobrava. Eu tentava localizar nos livros onde que estava aquela questão, né? Onde que eles tinham tirado exatamente aquela página e aquele capítulo. E aí eu pegava o capítulo que tinha caído e lia aquele capítulo. Então eu consegui mapear de onde que estava saindo as questões da FGV e vi que era realmente dos mesmos capítulos, que eram os capítulos que caía mais. E só essa dica aqui já dá para gravar outro vídeo só te falando, né, da banca da FGV, do que eles cobram, porque ainda tem a Defensoria de Rondônia, então eu tenho certeza que vai ser muito parecido com os outros concursos, porque o edital tá muito parecido. Eu cheguei a pensar em fazer esse concurso, mas estava acreditando que eu ia passar nesse, né, então eu desisti de fazer mesmo. Teve um livro também que eu indico muito para a FGV, que chama Psicologia Jurídica no Brasil, já falei dele, que é do Brandão e da Hebe Signori. É um livro que eu cheguei a falar pra você também uma vez, Alisson, que eu tava identificando, que eles estavam pedindo muito esse livro. E aí, nessa prova mesmo, caiu umas 4, 5 questões que estavam nesse livro. Então, eles usam bastante esse livro. Então, eu cheguei a ler em fragmentos. E resto, assim, pode dizer que eu estudei totalmente online mesmo, assim, PDF, as apostilas, alguns vídeos aulas. Eu funciono muito bem com PDF, assim, eu consigo mais planejar, controlar meu ritmo com o material escrito. Eu não tenho muita preferência por vídeos, eu tenho até uma preguiça para assistir vídeo aula, assim, e eu dou mais importância mais para material escrito, porque eu consigo ir no meu ritmo. Então eu adoro o estratégia, porque a estratégia é tudo em PDF. Então os materiais todos do estratégia, assim, eram os que mais me ajudavam, materiais que estavam em PDF. Se fosse para indicar, então, sites, eu indicaria o Estratégia, com certeza. O Estratégia eu acho um dos melhores sites que trabalha nessa área com material em PDF. E o Estratégia tem uma coisa que eu acho muito legal e que você faz muito bem, Alisson, que é trazer exercícios em cada aula. Então, você estudar aquela aula e você tem lá 30, no mínimo, 30, 50, no mínimo 10 questões daquele tema que você estudou, e isso ajuda muito, muito, muito. Depois que você estuda e você vai voltar para revisar, e você pode revisar só as questões, né? Então eu acho muito bacana isso do Estratégia, super recomendo Estratégia. Tem um também, é um site Questões de Concurso. Ele é um site muito bacana, eu tive a sorte de ter achado ele desde o começo. É um site que reúne questões de concurso e ele permite que você filtre. Então, por exemplo, se você está estudando português, você quer resolver só questões de CRAS e da FGV. Eu fazia muito isso, principalmente para português. E ele me filtrava e estava lá todas as questões, sem me dar o trabalho de ir em prova, separar o arquivo. É claro que com psicologia a gente teve um grande material que o Alisson fez aí, que ele conseguiu reunir as questões da FGV e separar pelos tópicos que a FGV cobrava, e eu usava muito aquele material. Português eu estudei, eu tinha muita dificuldade, então eu investi bastante em português. Então eu estudei pela Flávia Rita, que foi a única pessoa que eu digamos assim, que eu gostava de ver os vídeos aula, porque a videoaula dela dava pra mim escrever. Eu sou uma pessoa que vai aprendendo a escrever, então dava pra mim fazendo meus slides. Falando em slide, eu passava tanto tempo na frente do computador que eu tenho até, assim, agora tá sumindo, mas eu tinha calo na mão. Tinha um pouco de vergonha. Meu pai falava para as pessoas: olha, ela tem até calo, né? Quem disse que estudar, né, não der trabalho? Então, trabalhando, tinha até calo na mão. E aí eu usava muito Flávia Rita, a Júnia Andrade, do Ponto dos Concursos. Gente, eu super indico um curso que ela tem, que é de questões comentadas da FGV. Ela pega todas as provas da FGV e comenta as questões. Ela é muito, muito boa. É também em vídeo, mas é um vídeo assim muito dinâmico, muito legal. A Júnia é muito, muito boa, super recomendo. E o Pestana.
Tem um livro do Pestana, que eu não li o livro todo, eu pretendo ler, porque aquele livro é muito bom. Eu acho que outras pessoas já recomendaram por aqui também, né, por entrevista, mas eu gostava do livro pelas questões, assim, eu chegava a ler só as partes só os capítulos que a FGV cobrava mais, e eu gostava muito de resolver as questões dos capítulos, assim. O Pestana, ele escolheu, sei lá, as melhores questões. Ele fez uma seleção das questões que era difícil, umas questões muito legais. Então eu gostava muito de resolver as questões. Eu pretendo agora ver esse livro inteiro, por completo, e resolver ele totalmente, assim, porque eu tô precisando muito melhorar meu português. E psicologia, claro, né, não tem outra pessoa melhor no mercado. Alisson, você, assim, ainda bem que eu vi aquela entrevista da Fran, que ela falava que tinha estudado por você, que me fez olhar para você de uma forma diferente. E eu descobri seu material, assim, logo, não demorei muito, fiquei perdendo tempo aí, porque o seu material, para mim, é o melhor. Eu adoro o seu material de estratégia, principalmente o material em PDF que eu consigo no meu ritmo, mas eu acho muito legal a plataforma do InsightQ que você faz. Não sei como que você consegue, né? Porque você faz material em PDF, lá no InsightQ, aí a gente tem os grupos no WhatsApp, o grupo no Google. Então, você dá assistência em várias áreas. Para quem não gosta de PDF, tem vídeo. Quem não gosta de vídeo, tem as salas de bate-papo. Então, assim, é uma forma muito ampla. E eu acho que agora que esse curso, o tão sonhado curso que eu vi a galera pedindo, ai, cara, isso faz um curso geral para todos os concursos. E até que enfim esse curso saiu. E tá muito bacana, tá muito legal o curso, porque é um curso, porque geralmente na estratégia a gente estudava para a banca, né? E esse curso seu tá bem legal, tá bem amplo para quem tá começando, para quem tá no meio do caminho, para quem igual eu já vai partir para um próximo, mas você tem uma visão geral. Eu acho que você consegue solidificar todo o conhecimento de forma geral. Você tá conseguindo trabalhar isso bem legal. Eu tô gostando muito das aulas. Eu tô conseguindo acompanhar agora, né, as aulas. Passou o momento de euforia, de aprovação e reorganização agora do que vai ser aqui para frente, mas eu tô estudando por esse material seu, já focando nos meus próximos concursos. Então tá muito legal, e eu acho que o outro curso de questões comentadas vai casar com isso mesmo, porque eu acho que questões são fundamentais. Você tem que resolver questões, e é ali que você pega mesmo como que você pega o feeling da coisa, como que é realmente. E eu acho que pegar esse concurso regular com curso de questões comentadas vai deixar a galera muito, muito preparada. Ainda bem que eu já passei no modo, porque eu acho que a galera vai ficar mais fera ainda. Para finalizar, Sirlene, está aposentada da área de concursos ou quer mais? Eu não vou aposentar minhas chuteiras, né? Eu não vou parar de estudar, eu pretendo não parar. Eu agora, assim, né? Não que eu dei uma relaxada, eu me permiti tirar umas fériasinhas, dormir um pouco até mais tarde, que eu tava precisando, porque eu me formei e já entrei nessa loucura de concurso, não tive férias, teve Copa, teve tanta coisa, aí teve Carnaval, teve muitas coisas, Natal, Ano Novo, e eu não curti nada disso direito, porque eu sempre tava estudando para concurso. Então agora eu dei uma desacelerada, tô acordando um pouco mais tarde, tô me permitindo pensar mais, ter tempo para pensar, porque eu acho que agora é um momento também não só de estar estudando, mas de repensar e replanejar a longo prazo, porque o meu foco agora vai ser a longo prazo. Eu já passei num processo seletivo, já passei num concurso da esfera municipal, passei agora da esfera estadual, então agora falta a esfera federal, e eu tenho certeza que ele vai vir, mas não vai vir tão rápido, não dá pra mim fazer essa corrida de 100 metros aí que eu tava fazendo. Então eu tenho que fazer um planejamento a longo prazo, incluir todas essas outras coisas que eu acho que eu devo melhorar, né, que eu fiz errado. E então eu tô me permitindo pensar mais, reorganizar, pensar todas as possibilidades, porque eu quero agora pegar e estudar antes do edital ser publicado e melhorar isso. Então, com certeza você vai ver meus nomes ainda na lista de aprovados. Queridos colegas, como vocês perceberam, essa história de vida nos motiva, mostrou muito dos caminhos que devem ser trilhados para a aprovação. Vocês perceberam, ela é bem novinha, mas já tem a determinação que foi necessária para a aprovação. Quero ver sua entrevista aqui da próxima vez. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.